Em nome do Centro Espírita Allan Kardec, dou boas-vindas a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Na semana passada, nós refletimos sobre a primeira parte do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus nos fala sobre o amor a Deus e o amor ao próximo, sobre dar aos outros aquilo que gostaríamos de receber para nós mesmos. E hoje nós daremos continuidade aos estudos desse capítulo, fazendo uma reflexão sobre o que nos afasta e o que nos aproxima desse amar ao próximo. Mas antes de darmos início à nossa reflexão, convido a todos para uma prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, nos conectando com os amigos da espiritualidade maior, que se encontram conosco nesse momento, e sentindo as vibrações de amor, de luz e paz que eles nos trazem, roguemos a Jesus. Mestre querido, aqui estamos mais uma vez reunidos com o objetivo sincero de estudar o seu Evangelho. Que possamos encontrar entendimento e conforto em suas palavras e nos beneficiar desse momento de estudos. Para isso, pedimos as suas bênçãos e que seu amor infinito preencha os nossos corações e ilumine todo o nosso ser, hoje e sempre. Nós aprendemos que Deus nos criou simples e ignorantes e que nós realizamos a nossa evolução espiritual lentamente, ao longo de nossas reencarnações, até nos tornarmos espíritos puros. Portanto, a grande tarefa que se apresenta a todos nós aqui na Terra é a luta diária no combate às nossas imperfeições morais. E em nossa vida terrena, todos nós enfrentamos um grande inimigo que mora dentro de nós mesmos, o egoísmo. E a doutrina espírita nos ensina que o egoísmo é a matriz, a fonte de todos os males do homem, a verdadeira chaga da sociedade. É por causa dele, do egoísmo, que os homens se punem uns aos outros e que o homem se torna lobo do próprio homem. O egoísmo é um defeito de caráter, é o vício mais generalizado na humanidade terrena. Todos nós o temos, em maior ou menor grau. E é o que mais provoca sofrimentos, o que mais nos infelicita. A palavra egoísmo significa aquele que tem o eu como ideologia, aquele que concentra sobre si seus próprios pensamentos e atividades. O egoísmo, ele se assenta na importância que cada um atribui a si próprio e tem a sua raiz num sentimento natural, um instinto de conservação. O ser egoísta coloca sempre seus interesses, opiniões, desejos em primeiro lugar. Mas Deus não criou o homem egoísta. Somos nós mesmos que nos tornamos egoístas, quando exageramos, quando aumentamos a proporção do instinto que Deus nos deu para a nossa conservação e sobrevivência. O egoísmo leva a criatura a fixar-se somente em si, a querer todas as vantagens, todos os benefícios para si, sem qualquer cogitação, sem levar em conta qualquer necessidade do outro. O egoísmo desperta na criatura também um apego patológico, doentio, às pessoas, aos bens materiais, às situações. Ele produz frieza emocional, distanciamento dos outros, indiferença. E se nós analisarmos, Jesus nos deu o primeiro exemplo de caridade, enquanto Pôncio Pilatos nos deu o do egoísmo. Porque enquanto Jesus vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pôncio Pilatos lava as mãos, dizendo para si próprio: que me importa? E mesmo sabendo que Jesus era inocente, deixa
que o conduzam ao suplício, num gesto de total indiferença. E a indiferença é uma das manifestações do egoísmo, porque nos faz voltar as costas para o próximo. O egoísmo, ele está estreitamente ligado ao materialismo, porque essa crença de que tudo acaba para o homem depois da morte faz cessar toda solidariedade. Porque para essa pessoa só importa o bem-estar presente, o aqui, o agora. Então nada se faz em proveito dos outros, é cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. Então a caridade, a fraternidade, a moral ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser. E o egoísmo não é um mal apenas para a sociedade, é um mal para o próprio indivíduo, porque os egoístas sofrem muito. Eles sofrem com a constante insatisfação, porque desejam sempre ter mais e mais, sem limites. Eles sofrem com vazio existencial, porque eles não têm essa capacidade de se relacionar com o outro. Eles sofrem com a repressão dos sentimentos de amor e de fraternidade, que são natos, porque têm medo de perder o que possui. E assim, ele desconfia de tudo e de todos, amigos, conhecidos, e vai acabando só. Se leva ao isolamento. Mas muito embora o egoísmo esteja em nossa natureza, por nossa necessidade de sobrevivência, a compaixão também nasceu pelo mesmo motivo. Os seres humanos, enquanto espécie, não teriam sobrevivido se não tivessem essa capacidade de formar sociedade. Portanto, todos temos em nós essa capacidade de combater o egoísmo. Mas como que nós podemos combater esse vício em nós? Joana de Ângeles, que é a guia espiritual e mentora de Divaldo Franco, nos ensina que a terapia mais eficiente é o exercício do altruísmo. Porque o altruísmo, ou seja, a solidariedade, o dedicar-se ao próximo, ele desenvolve em nós sentimentos superiores, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um, nos colocando no rumo do mais alto, do infinito. E ao contrário do egoísta, o altruísta é aquele que tem uma disposição para se ocupar com o outro, para se interessar pelo outro, aquele que tem um sentimento de amor instintivo pelo outro. A pessoa altruísta deseja de coração que o outro seja feliz. E tudo faz para que esse desejo se realize. E faz sem esperar nada em troca. Nós podemos vencer o egoísmo através da prática desses sentimentos nobres, que ainda são um grande desafio para todos nós. Mas Deus, nosso Pai, criou cada um de nós para a felicidade, para o relacionamento fraterno com o nosso próximo. E Jesus nos ensinou que o maior mandamento de todos é amar a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E que o segundo mandamento, ligado a esse, é amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, fazer pelos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres que nós temos, que cada um de nós tem para com o nosso próximo. E a prática disso leva à destruição do egoísmo. Amor ao próximo. O nosso Divino Mestre foi o exemplo maior desse amor, porque foi ele que nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E esse amor, esse amar no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, respeitoso, buscar aliviar as dores e sofrimentos daqueles que nos rodeiam, é ser justo, é ter compaixão, é poder levar uma palavra de esperança a quem precisa de conforto.
Isso é amor. E amar ao próximo é uma condição para nos elevarmos a Deus. Amar ao próximo é ser caridoso. Porque a caridade nada mais é do que o amor em ação. Por isso, não foi por acaso que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos deixou a máxima: fora da caridade não há salvação. E no final desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor nos deixa uma mensagem que diz que sem a fé não é possível haver a verdadeira caridade. Porque as pessoas sem fé, que não têm esse vínculo com o Criador, elas não conseguem compreender que todos nós somos irmãos do mesmo Pai, que todos nós somos necessitados uns dos outros. Para que a gente consiga vencer as provações, as tribulações da vida, nós precisamos uns dos outros. Essa pessoa sem fé, que não reconhece a Deus, não consegue ver muito além das suas próprias necessidades. Ela pode, sim, até ter impulsos de generosidade, porém não ao ponto de ser abnegado, ou mesmo de se sacrificar pelo outro. Mas quando a gente compreende que nós dependemos uns dos outros, que somos irmãos em Deus, essa fé se transforma em um grande instrumento que nos conduz à prática do bem. Muitos dos nossos irmãos que buscam os centros espíritas, buscam para pedir ajuda. Eles estão doentes dessa fé. E as dificuldades da vida estão, sim, vinculadas grandemente à falta de fé. E, por consequência, à falta de caridade, à falta de amor. Porque quando nos voltamos para o bem-estar do próximo, nós aliviamos também as nossas dores. Sempre, sempre, o maior beneficiado com a prática da caridade somos nós mesmos, mais do que aquele que recebeu. Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Coríntios, deu o nome de caridade, ao referir-se ao conjunto de valores do coração. Porque Paulo compreendeu tão profundamente que fora da caridade não há salvação, que colocou a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico, do pobre. Ela independe de toda e qualquer crença particular. Em sua epístola, Paulo diz assim: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e tudo quanto se pode saber, e se eu tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. A caridade tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Então, o verdadeiro cristão se distingue dos demais pelo muito que consegue amar o seu próximo. Mas e quando esse próximo é um malfeitor? Aí a coisa fica muito mais difícil para nós. Como podemos amar aquele que pratica o mal, a injustiça, falta com a verdade, com a ética? Como amar o desonesto, o violento, o criminoso? Jesus nos disse: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Os malfeitores nada mais são do que doentes da alma.
assim como somos todos nós. Somos todos doentes da alma, em maior ou menor grau. Porque se fôssemos perfeitos e de alma pura, certamente não estaríamos aqui nesse planeta. Estaríamos habitando planos superiores. Não é a pessoa sã que precisa de médico, mas o doente. É o doente quem mais precisa da nossa caridade. Por isso temos que procurar retribuir o mal com o bem. É como diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Porque afinal, que mérito há em fazer o bem a quem nos ama? Isso é fácil. O difícil é conseguir ser caridoso com o criminoso, com o malfeitor. Nós não precisamos amar, mas podemos exercer a caridade. E a caridade pode ser feita tão somente não julgando seus atos, levando uma mensagem que poderá conduzi-lo a uma reflexão, a uma regeneração, a uma melhora. Podemos ainda visitar presídios, levar uma palavra de consolo, mas se não temos essa disposição, podemos também fazer algo muito mais simples e muito eficaz. Podemos orar por eles. Podemos incluir os malfeitores, os criminosos, em nossas orações. Eles podem ser tocados pelo arrependimento, se orarmos com fé. E assim como o Pai tem misericórdia para conosco, cada vez que caímos em falta com as suas leis divinas, os malfeitores, a eles também será concedido perdão e misericórdia, se arrependerem. Lembremos que são também filhos de Deus, tanto quanto nós, que são nossos irmãos, tanto quanto nosso irmão, que nasceu do nosso sangue, do mesmo sangue que nós. Lembremos que todos somos filhos de Deus, independente de nossos atos. E lembremos ainda do que Jesus nos disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a gente precisa considerar que nós podemos ser mais repreensíveis, mais culpados do que os criminosos, a quem negamos o perdão, pelos quais não temos compaixão, porque na maioria das vezes eles nem conhecem a Deus. E assim sendo, lhes será pedido muito menos do que a nós. Não julguemos, porque a gente sabe que nós seremos julgados com a mesma severidade com que julgarmos nossos irmãos. E sem a caridade, sem a compaixão que nós podemos oferecer, sem a bondade de tantas almas nobres, o malfeitor demoraria muito mais para se renovar. Então, devemos sim prestar socorro a quem quer que seja, ao inimigo, ao criminoso, ao malfeitor, tanto quanto prestaríamos a um homem de bem. O mal só desaparecerá da terra quando aprendermos a ser verdadeiramente irmãos, obedecendo os ensinamentos de Jesus, não estabelecendo diferenças entre nós e não desprezando ninguém. Vivendo em harmonia, como filhos do mesmo Pai. Só assim seremos felizes. Que Jesus e nossos amigos espirituais nos sustentem nessa fé. Que eles nos concedam oportunidades para praticarmos a caridade e que nós não fechemos os olhos a essas oportunidades. Que nós abracemos esses momentos e com a alma nobre, elevada, prestemos socorro a quem precisa, aquele que realmente está doente. Que o Mestre Jesus nos ampare em nossa caminhada, nos auxilie em nossa jornada e que nós possamos um dia amar ao próximo como a nós mesmos. Fiquem com Deus e que o Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações.